Olá, galerinha da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do nosso canal da Mediação para os alunos do primeiro ano, isso mesmo. Então, hoje nós já vamos para a terceira aula da nossa unidade 1, né? E, como vocês viram, a gente vai seguindo uma sequência do material que vocês já receberam aí, onde vocês estão, na escola, tá? E aí você já tem para acompanhar nossas aulas aí juntamente com as ferramentas que já foram disponibilizadas antes para vocês. Então, gente, passando para essa sequência de aulas, a gente hoje vai falar das relações dos indivíduos com a sociedade, né? A gente vai trazer aí alguns olhares de teóricos da sociologia a respeito dessa relação, a respeito desses fatos sociais. A gente traz alguns pensadores clássicos que vão ajudar a gente a compreender que relação é essa, né? Como que a gente se relaciona socialmente, né? E quais são as ferramentas, métodos e formas de análise que a sociologia traz para compreender esse fenômeno, tá bom? Então vamos aqui para a tela, a gente vai conhecer a agenda da aula de hoje. Então sim, aqui nós vamos falar sobre as relações do indivíduo com a sociedade. Nós começamos através do diálogo, né, com o teórico Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais. Depois a gente vai analisar aí o olhar, né, pela visualização, a forma de compreender do Émile Durkheim através das instituições e o indivíduo. E aí depois a gente vem para o Max Weber, que vai falar do indivíduo e a ação social. E vamos finalizar aí com Norbert Elias falando do conceito de configuração, né? O conceito de hábitos. Então a gente tem aí esses teóricos para a gente conversar hoje, galerinha. Muito bem. Começamos então com a relação dos indivíduos e a sociedade, que traz esses 4 grandes teóricos que nos ajudam a compreender, né? Por quê? Porque eles se preocuparam com essa relação, né? Desde lá do século XIX para cá. Então a gente tem o Karl Marx, que foi o primeiro, né? De 1818 e morreu em 1883. Aí a gente tem o Durkheim, que tem nesse período histórico aí também do século XIX, de 1858 a 1917, então ele é posterior ao Karl Marx. E o Max Weber viveu um pouco mais, né? Ele veio de 1864 a 1920. E depois, os mais contemporâneos, mais recentes, a gente tem o Norbert Elias, de 1897, não tão assim, né, a 1990, e o Pierre Bourdieu, o mais recente deles, que nasceu em 1930 e morreu em 2002. Muito bem. Passando então para o nosso primeiro teórico, que analisa essas relações sociais através de um mecanismo, né, de um conceito. Vamos relembrar que nas aulas anteriores a gente estava falando que para a gente compreender a sociologia, a gente precisa entender que ela, assim como qualquer ciência, ela vai utilizar-se dos conceitos e dos métodos, né? Então, toda ciência ela precisa estar ancorada nessas duas premissas, que é o conceito e o método. Então, o conceito principal, aliás, um dos conceitos principais do Karl Marx é as classes sociais. Então, para compreender o que o Karl Marx pensa nesse sentido, você tem que compreender o objeto da sua pesquisa. Qual é o objeto da pesquisa do Karl Marx? Classes sociais. E aí a gente precisa entender o que são classes sociais, para a gente conseguir compreender o pensamento dele, né? Muito bem, então como que Karl Marx pensava os indivíduos em suas classes sociais, né? O Karl Marx ele foi a fundo no estudo da filosofia, ele se formou em direito, mas ele era um grande estudioso da filosofia, né? E fez o doutorado dele, olha só que coisa interessante, né? Ele era formado em direito, foi para filosofia e fez o doutorado dele em economia. Então, assim, é bem eclético, né? E para ele, toda a história da humanidade, ela passa
por um processo histórico, né? E ele também fala que esse processo histórico ele é dialético também, porque ele está em constante mudança, né? Então a gente precisa analisar a sociedade dentro de um contexto que está inserido nas condições em que se vive naquele contexto, tá? Então os indivíduos, para eles não devem ser analisados apenas por um dado só, né? Por ser homem, por ser mulher, por ser negro, por ser branco, mas a partir desse determinado contexto, né? Então, assim, o Marx, ele viveu num contexto histórico que tinha uma relação íntima com o momento de transição que a sociedade europeia estava vivendo, que era a Revolução Industrial, né? Então, todas as preocupações que o Marx tinha eram relacionadas àquele período histórico, onde havia o trabalho nas fábricas, a exploração dos trabalhadores, né? Onde havia uma separação muito grande entre pobres e ricos, havia uma pobreza ali naquele momento, toda uma situação que levou Marx a se preocupar, então, em dividir a sociedade através de classes, né? Ele via assim, um antagonismo, ele via as diferenças. Então, para compreender o que o Marx pensava, é importante a gente perceber que ele está vivendo um momento histórico de intensos conflitos, intensas mudanças, que realmente, para quem estava vendo naquele momento, ia mesmo ter uma preocupação com isso, né? Então, ele se dedica anos e anos e anos de estudo para explicar, para escrever uma tese. E essa tese hoje virou livros enormes, né? Com 7 tomos, que é o Capital, por exemplo, que traz essa preocupação de como apontar os erros do capitalismo, as questões que estavam postas ali naquelas relações, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide. Muito bem. Então, Karl Marx, ele visualizava os grupos a partir de uma pirâmide, né? A partir de uma estrutura de organização, né? Quando a gente fala estrutura, é uma coisa que tem uma certa organização, né? Então, ele via, por exemplo, que havia classes sociais que estavam divididas ali. Então, aqueles que produziam, né, digamos assim, aqueles que tinham o acesso à riqueza e aqueles que não tinham, aqueles que eram trabalhadores e os burgueses, como ele mesmo chamava. Então, tinha toda uma questão aí que ele realmente buscou compreender. Aqui nesse pequeno resumo daqui, desse lado esquerdo, aliás, do lado direito, aparece um pouco das palavras-chave que fizeram, né, da teoria de Marx uma teoria que até hoje ainda é aplicada, até hoje ainda é comentada, até criticada, por que não? Porque tinha assim um peso, né? Se fosse uma tese qualquer, um trabalho qualquer, ou se ele não tivesse peso e importância, naturalmente já teria sido abandonado, ninguém ia nem mais falar o nome do Marx, né? Mas por que se fala tanto? Nem que seja para criticar, porque ele tinha um peso, né? Ele tem um peso no bom sentido, né? Um peso de importância teórica, né? Então a gente tem aqui o materialismo histórico, que é uma área que o Karl Marx explora lá no início dos seus escritos, as relações econômicas que ele traz, né, dentro da construção da sua tese de doutorado, o conceito de classes sociais que a gente trabalhou aqui nessa aula, a luta de classes, né, que está ali entre burgueses e proletariados, a alienação, que também é um conceito, a gente vai estudar também sobre alienação nas próximas aulas, tá? A ideologia burguesa, o fetiche da mercadoria, a mais-valia e o capitalismo, onde ele propõe aí um antagonismo, algo que seria o contrário, né, do capitalismo, aquilo que, segundo ele, seria a saída para uma sociedade mais justa, que ele chama de socialismo e comunismo, tá? Basicamente é isso. Agora a gente vai passar aqui para o Émile Durkheim, né? O Émile Durkheim é um teórico que veio depois do Marx, trazendo outras contribuições diferentes da do Marx, tá? Eles não necessariamente
como eu disse para vocês, não é porque da área social que todo mundo pensa igual. Na verdade, é diferente, né? Então a gente tem aqui o Durkheim, ele já está mais preocupado com as instituições, como as instituições elas vão se manter e manter a coesão, elas vão manter a organização da sociedade, né? Tem até aqui uma tirinha, uma animação do pessoal que eu gosto muito de citar, que é o da Sociologia Ilustrada, né? De vez em quando eles colocam umas coisas interessantes e é bom a gente dar os créditos para eles, né? A Sociologia Ilustrada traz muita coisa para a nossa aula aqui da mediação. Então, parabéns aí aos sociólogos que trabalham aí com essas tirinhas, com essas imagens. Então, olha só, tem uma frase aqui do Durkheim que é bem interessante, que ele fala assim, que a força exterior esteja com você. Não sei se vocês são de assistir aí o Star Wars, né? Que está a sociologia, né? O Star Wars, aquela saga, né? E tal, toda aquela construção lá do poder, né? De grupos antagônicos lá dentro do filme. Então, quando ele fala força exterior, ele está falando da força social, né? Porque para ele, o que determina a nossa aceitação e as nossas ações dentro de uma sociedade são as forças coletivas. Ou seja, o que nós vivemos, o que nós gostamos, como a gente nasce, morre, cresce, está determinado pela sociedade, não por nós. Então, ele é mais radical que o Marx nesse sentido, né? Então, o Durkheim, ele é o fundador da Escola Francesa de Sociologia. Então, não dá para falar de escola francesa sem falar do Durkheim. Ele diz o seguinte, né? Essa é uma afirmação dele que é bastante significativa. Ele diz que a sociedade ela está sempre acima dos indivíduos. Então, não é primeiro eu, é primeiro o coletivo, né? E que nessa relação a gente acaba, né, vivenciando esse contexto de obedecer as regras, normas e os costumes e também as leis. Então, para que a sociedade permaneça organizada, ela precisa de regras, normas e leis que estão acima do indivíduo, segundo quem? O Durkheim, tá? Eu não estou falando do contexto do Marx, do Weber, não. A gente está aqui colocando o olhar que o Durkheim pensou sobre a sociedade. Então, ele estava preocupado com a organização social. Tanto que ele chama a sociedade de um grande corpo, né? Como se fosse um corpo biológico, onde tudo deveria estar em pleno funcionamento. E aí, a partir disso, a gente pode perceber que ele realmente tinha uma preocupação com essa coisa da organização da sociedade, né? Então, para ele, né, para o Durkheim, as regras e as leis independem do indivíduo. Então, assim, depende, eu não gosto, não vou fazer. Né? Para ele, isso não tinha importância. Por quê? Porque elas pairavam sobre todos, formando o quê? Uma consciência coletiva. Anota isso aí porque também é um conceito do Durkheim, a consciência coletiva. E essa consciência coletiva é que dá sentido à própria integração entre os membros da sociedade. Então, se a gente não tivesse, segundo Durkheim, uma união de pensamento, né, como a gente tem um exemplo disso, sobre uma situação de tragédia que acontece de vez em quando, né, na sociedade, enfim, uma ação de crueldade, se todos nós, enquanto sociedade, não repudiarmos e de dizer que a gente não aceita isso, a gente, né, faz com que os próprios mecanismos da sociedade se movimentem para repudiar também as leis, os juízes, a mídia, né? Os juristas. Então, assim, quando há uma consciência social, qualquer que seja o tema, pode ser até futebol, a gente se coloca como se estivesse na mesma frequência, nessa frequência de pensamento. Mas realmente isso faz, né? O patriotismo é um deles, por exemplo, né? O patriotismo faz com que a gente, que não nasceu sabendo o que era pátria, não sabia nem se morava no Brasil, aonde que uma criança que nasce vai saber o que é pátria, vai saber o que é, né, patriotismo, seleção brasileira, futebol, não sabe.
E o que faz a gente tomar para si esse sentimento? É a sociedade, né? É a consciência coletiva, é a gente começar a pensar na mesma frequência. E aí a gente, não, patriotismo em Brasil é isso, tal, entendeu? Então esse pensamento não é um pensamento que o que eu quero dizer, e o que o próprio Marx dizia, né? O Durkheim, desculpa, perdão, é que esse pensamento ele não é natural. Eu não nasci patriota, eu não nasci brasileira, né? Eu nasci no ponto de vista civil, mas assim, de pensamento, de consciência, eu não sabia nem que eu tinha nascido no Brasil, né? Eu não nasci racista, né? Eu não nasci preconceituoso. Todos esses comportamentos que nós vamos adquirindo, ele vem de uma relação social, entendeu? Então a gente vai trazendo isso, aí vem os pais que ensinam. Ah, menino, não faça isso, menino, não come aqui, menino, senta direito, veste essa roupa, né? Come de talher. Aí todos esses ensinamentos, aí vem os amiguinhos, aí vem os parentes, vem a igreja, a escola, o trabalho. E todos esses processos de socialização, eles vão nos ensinando a viver coletivamente, né? Se você observar uma criança, quando vai para a escola, ela ainda não sabe se comportar direito no coletivo. Aí ela vai aprender, não, o coleguinha faz assim, eu vou fazer, porque a gente tem muito esse senso de imitação, né? Fazer por imitação, não, porque o coleguinha fez, eu vou fazer. Ainda mais quando é criança, porque não tem maturidade para diferenciar isso. Então, a criança vai aprendendo o dia a dia na escola e aí ela começa a aprender a lidar com a vida coletiva. É na escola, gente, que a gente aprende. Então, até ela chegar na vida adulta e já saber se comportar nesse contexto cultural social, né? Ela só vai saber quando ela for ambientada, né? Se você pegar uma criança e colocar ela dentro de casa e só tirar ela dentro de casa com 15 anos, a criança, né? A pessoa que já está com 15 anos não sabe nem andar direito, sabe nem o que fazer. Pegar um ônibus, andar, conversar. Por quê? Porque não houve um processo de socialização. Por isso que o isolamento é tão perigoso. As pessoas falam, os cientistas, né? Estudiosos falam que o isolamento social ele pode causar danos muito sérios ao ser humano. Por isso é necessário ter todo esse processo aí de socialização, tá bom? Então, voltando aqui pro quadro, a gente vê a tirinha, né, falando aqui, ó. Mãe, eu quero fazer mecha verde no cabelo. Aí a mãe dela fala, pra quê? Aí ela, é para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo, olha só que engraçado. Ela diz que quer expressar a individualidade dela, mas tá todo mundo fazendo. Lembra o que eu acabei de falar? Que a gente tem essa mania de querer imitar os outros. Então, muito da nossa socialização vai da imitação. Ah, fulano pintou o cabelo, fulano colocou o nome, né? Um artista colocou o nome do filho assim, então um monte de gente coloca o nome igual, né? Roupas iguais, modo de pintar o cabelo, cor de batom, a gente acaba fazendo muito por imitação, né? E isso o Durkheim me chama bastante atenção. E o Durkheim, ele também dá valor, valoriza, né, os estudos das instituições, que vão desde a família, a escola, o sistema judiciário e o Estado, né? Ele fala que são exemplos de instituição que congregam os elementos essenciais da vida em sociedade. Por quê? Porque eles garantem a permanência desse ser social. Então, assim, se a gente tem uma família em crise, se a gente tem uma família destruída, né, de um modo geral, nós temos uma sociedade doente, nós temos uma sociedade destruída. Por quê, professora? Porque a família é o primeiro ambiente de socialização da criança. Então, se nesse primeiro ambiente, psicólogos estão aí também para afirmar isso. Se na nossa primeira infância a gente tem problemas familiares, provavelmente a nossa vida adulta também vai ser de problemas. Então, assim, todas as instituições do Estado, elas são importantes, desde a família.
Então, o governo, quando vai fazer políticas públicas, ele tem que pensar na família, porque a família é a essência, é lá que começa, né? E aí Durkheim dava tanta importância para as instituições sociais, olha que interessante, que definia a sociologia como a ciência da gênese do funcionamento das instituições sociais. Então, para a gente falar de sociologia, né, dentro do olhar de Durkheim, a gente tem que necessariamente falar das suas instituições, porque senão a gente deixa uma lacuna no estudo da sociedade. Por quê? Porque as instituições é que garantem, segundo Durkheim, o funcionamento pleno da própria sociedade, ok? Bom, gente, e aí o Durkheim fala também da integração, né? A integração e a coesão da sociedade, ela é importantíssima, porque quando a gente tem a gente acabou de falar, uma sociedade doente, com vários problemas, violência, assassinatos, rebeldia, jovens, né? Juventude rebelde, você vai ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode levar a uma série de situações conflituosas. E essas situações conflituosas faz com que os próprios valores da sociedade entrem em crise. Assim como a gente vê em vários momentos da sociedade, né? As pessoas têm medo de falar, nossa, mas parece que o mundo está acabando, né? Na verdade, o mundo não está acabando. Na verdade, nossos valores sociais estão em crise. Aí a gente tem essa sensação que está tudo fora do lugar. Nossa, que absurdo, né? Fulano foi lá e assassinou, matou, uma chacina, uma tragédia. Aí todo mundo fala, nossa, o mundo está acabando. Agora sim, né? O mundo vai acabar. E não, na verdade, é um movimento de conflito que traz questionamentos, né, sobre as pessoas, principalmente sobre a humanidade das pessoas, e que leva a uma necessidade de repensar os valores, né? E isso é importante, tá vendo como a sociologia é importante? Porque a gente entende que em certos momentos da sociedade a gente tem que parar e pensar nesses valores. O que nós vamos fazer daqui para frente? Que sociedade nós queremos daqui para frente, né? Então, voltando aqui para o nosso quadro, tem um exemplo para a gente pensar aqui, que é a nossa vida diária, né? Como se a gente, a cada dia que a gente vai, sai de casa, levanta, ufa, agora eu tenho que sair, né? É como se a gente colocasse uma máscara social, porque quem está nos vendo não necessariamente, né, está preocupado com a gente. Ele, na verdade, ele está ali lidando, né, quase que invisível com você. Então, essas máscaras sociais levam as pessoas a construir determinados personagens, né? Isso é até perigoso falar, inclusive, né, sem uma certa responsabilidade. Então, veste um certo personagem para dar essa impressão, né, de que, digamos assim, eu quero estar no meio dos meus amigos, então boto uma cara alegre para ninguém perceber que eu estou triste. No meu trabalho, eu coloco uma cara, né, de paciente, para que ninguém perceba que eu estou por aqui, estou estourando, mas eu tenho que parecer paciente. Então, assim, na nossa vida social existem essas máscaras, né, as máscaras que a gente utiliza, porque senão todo dia a gente chega e fala, né, todos os nossos problemas. Mas é uma forma, né, de se manter sociável, né, dentro de um contexto social, e às vezes a gente acaba vestindo, né, essas máscaras. Agora a gente vai aqui para o Max Weber, que também fala de sociedade, mas ele fala da relação, aí já vem diferente do Durkheim, tá? Ele fala da relação do indivíduo e da ação social. Percebeu que já mudou? E aí tem umas palavras-chave aqui nesse slide que vai falar sobre algumas características dos estudos de Weber, né? Aí o Weber estuda a questão do poder, ele estuda a questão do Estado, do governo, aí ele faz um link com a ação social, né, e com o indivíduo. Vamos ver aqui na frente como é que pensa o Weber, na verdade, né? Muito bem. Diferentemente do Durkheim, a preocupação central do Weber é descobrir, é compreender o indivíduo e suas ações. Aí aqui já começa uma discordância entre Durkheim e Weber, porque Durkheim diz que a sociedade está acima do indivíduo independente de qualquer coisa.
Mas o Weber, ele pensa diferente, ele diz que não, que o indivíduo ele tem sim o seu poder, né? E quando os indivíduos nas suas ações particulares acabam se juntando, aí sim forma uma ação social, né? Então, assim, por que determinadas pessoas, né, tomam decisões? Quais são as motivações que a gente faz? Ou quais são os pêndulos, né, os pesos que a gente considera para tomar determinadas decisões? É um peso social? É um peso da religião? Aí ele fala da ação social, que a gente vai ver lá na frente. A ação social é baseada em valores, ação social racional, tradicional, religiosa. Por quê? O que pesa nas nossas decisões do dia a dia? Né? Já parou para pensar nisso? Então, gente, olha só. Segundo Weber, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo. Aí a crítica dele em Durkheim, né? Não é algo externo acima das pessoas. Durkheim achava que sim, né? E sim, nós somos um conjunto de ações de cada um que se relaciona reciprocamente. Reciprocamente, é isso. Então a gente vai agir individualmente, mas a gente vai ter influências. Então assim, mas eu tô a gente está aqui agindo, mas não é exatamente com o meu agir pessoal somente pelo aquilo que eu penso. Eu estou baseado em alguma coisa que eu li, ou no que o pastor pregou, ou no que eu li no jornal, ou no que minha mãe disse, ou sobre algo que eu vi na internet, entende? Então a gente sempre está considerando alguma coisa para tomar decisão, né? Sempre considera opiniões de outras pessoas, ou geralmente pessoas próximas, ou pessoas que você respeita, que não necessariamente são próximas, mas assim, pode ser um jornalista, pode ser um influencer, né? Agora tá nessa onda do influencer, pode ser um pastor, pode ser um político, sabe? Então a gente vai tomar as decisões baseadas naquilo que outras pessoas pensaram também, né? Olha que coisa interessante, porque realmente faz sentido, né? A gente vai tomar uma decisão, a gente pensa, não, mas e fulano, o que ele acha disso? Aí eu vou lá procurar na internet, às vezes, não, talvez eu esteja errada, vou tomar, né? Vou pensar dessa forma. Então, gente, o conceito básico de Weber é exatamente a ação social. Se liga nessa aí, ó, anota, né? O que é ação social para o Weber? Ele é um ato de se comunicar e de se relacionar orientado pela ação dos outros. Foi o que eu acabei de falar. Eu vou tomar uma decisão, ou eu vou me comunicar, ou me relacionar, ou pensar, mas considerando talvez os meus semelhantes, pessoas ali próximas a mim, da minha igreja, da minha escola, do meu trabalho, da minha religião, né? E aí a palavra outros pode significar tanto o indivíduo como vários deles, né? Indeterminados e até mesmo desconhecidos, tá? Que interessante, né? E aí o Weber, ele diz, né, que o indivíduo escolhe. Tá aqui, ó, uma diferença bem grande entre Weber e o Durkheim. Porque o Durkheim, ele diz que a gente não tem o poder de escolha, que nós somos coagidos a agir de determinada maneira. Então, se eu vou ser, né, um assassino, sei lá, vou ser um trabalhador, é uma coação que faz em cima de mim. E o Weber, ele diz que não, que independente das situações, o indivíduo escolhe tomar determinadas decisões ou ter determinados comportamentos, dependendo de quê? Da cultura e da sociedade que ele vive. Isso também tem que ser levado em consideração, o que o Weber está falando, né? Que as pessoas, elas podem escolher. Claro que existem suas limitações, mas independente delas, segundo Weber, as pessoas ainda assim conseguem fazer uma escolha. Nem que seja uma escolha errada, mas faz, né? Bom, aí aqui eu trago o resuminho desses três aí, né? Digamos assim, a Sociologia Ilustrada também aqui colocou. Aqui é o Weber, que é o Durkheim, porque tá muito ruim a imagem, não consegui pegar uma imagem com filtro bom. Então aqui,
O Weber diz que a sociedade é formada pelas ações sociais, então aqui, vamos colocar aqui o Weber, são as ações sociais que determinam, tá? Isso segundo o Weber. Segundo o Durkheim, são determinadas, né, pelas instituições. O Durkheim, então, vai determinar que são as instituições, né, que fazem esse papel. Já o Marx fala que o que forma, né, essa questão aí é o capitalismo. Então, tá vendo como cada um deles traz uma leitura diferente? E é interessante, né, porque cada um deles tem uma situação que faz sentido. Não quer dizer assim, o Durkheim está errado, o Weber está certo e o Marx está errado. Não, cada um deles traz um olhar que nos ajuda a compreender bem isso, né? Bom, agora a gente vai ver os nossos contemporâneos, os mais atuais, que falam sobre o hábitos. Você já ouviu falar em hábitos? Eu acho que sim, porque assim, o hábitos parece uma palavra do dia a dia que a gente usa assim, você tem um hábito de escovar o dente? Tem ou não tem? Né? Você tem um hábito de, antes de sair de casa, pentear o cabelo, se arrumar, vestir uma roupa para ir para a escola? Faz sentido para você? Porque o hábitos é uma nossa ação cotidiana. E você já tentou entender que esse hábitos também tem a ver com a sociedade? Não é só a ver com, ter que escovar o dente para ir para a escola. Eu tenho o hábito de calçar o sapato, mas depois limpar, né, lá embaixo para ficar limpinho, né, a sola do sapato. Então as coisas vão se construindo, os hábitos na nossa vida, como se fossem coisas naturais. E aí vêm os sociólogos e dizem que não é bem assim, que os hábitos também podem ser sociais. Então vamos aqui conhecer como que esses pensadores, eles construíram essa ideia do hábitos. Então, o Norbert Elias, ele diz o seguinte, olha só aqui nessa ilustração. Para se identificar o poder, as pessoas são encorajadas a mostrar o mesmo comportamento civilizado da elite dominante. Então, assim, esse hábitos, né, que a gente traz, que parece que todo mundo que é rico é muito educado. Todo mundo que é rico, que é elite, né, aparece até aqui o Norbert Elias tomando uma xícara, assim, todo, né, contido. Então, todo mundo que é rico fala baixo, né, tem uma educação, um refinamento. Então, a pessoa chega no aeroporto, né, já muda o comportamento, já fala baixo, anda bem arrumado, né, dá a impressão de que não tem nenhum boleto para pagar, né, esse comportamento. Então, esses hábitos também têm a ver com a classe social, né, que você pertence ou que você almeja pertencer. Eu até vi um meme na internet, né, falando assim, que a pessoa se considerava um transpobre, ou seja, é um pobre, né, é um rico no corpo de pobre, como assim, o comportamento, a forma de lidar com as coisas, né, é de rico, mas ele é pobre. Então, assim, esses hábitos são construídos para atender uma classe também. Tá vendo como os teóricos identificam coisas interessantes? Olha só. E a configuração? A configuração, segundo Norbert Elias, ela é uma teia de relações que os indivíduos eles tecem ali interdependentes, que estão ligados a vários níveis pelas quais passam as relações de poder. Então aí vai se criando esses grupos sociais que formam essas teias, que o próprio Norbert Elias chama de configuração. E aí nessas configurações se constroem os hábitos. Hábitos de classe, né? Hábitos de, digamos assim, de padrão de vida, hábitos de profissão. Um médico, professor se comporta de uma maneira, o grupo de médicos se comporta de outra maneira. Então, tudo tem a ver com esse olhar que a gente dá e como a gente constrói isso coletivamente, né? Bom, e aí ainda sobre esse conceito de configuração, o grupo social ele é assim. Não há separação entre indivíduo e sociedade, tudo deve ser entendido de acordo com o contexto. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar, né? Eu trouxe até essa imagem aqui para a gente perceber que às vezes tudo está relacionado a um ponto de vista, né? Se você visse aqui a leoa desse lado,
né? Você ia achar que ela, aqui, desse lado aqui, você ia achar que ela tá comendo o filhotinho, né? Fala, nossa, que leoa horrorosa, né? Que leoa ruim com seus filhotes. E quando, na verdade, se olhou por essa perspectiva, ela não estava comendo, pelo contrário, ela estava protegendo e estava tirando, talvez, o filhotinho de um lugar inseguro e levando para um lugar seguro. Ou seja, tudo está muito determinado por um ponto de vista. Por onde eu estou olhando? Qual é o aspecto que eu estou analisando? Por isso que a sociologia é importante, porque às vezes faz a gente se confundir por não olhar esses aspectos, muito menos o contexto. A gente fica ali, olhar só de longe e já deduz uma verdade, sendo que faltou esse olhar e essa análise mais apurada, né? Aí a gente tem um Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele fala do conceito de hábitos. Ele vem explicar para a gente aqui, ó, trouxe de novo a Sociologia Ilustrada para me ajudar. Ele vem explicar o conceito de hábitos porque ele acredita que ele se estabelece numa ligação entre o pensamento, tá, e a ação. Então ele vem aqui junto com o Elias, né? Ele diz que o hábitos é um conjunto de disposições sociais internalizadas, ou seja, ela está no pensamento, né, na tua mentalidade ali, individualmente, que modam as nossas percepções, sentimentos e ações de uma pessoa. Então ela não é só o pensamento, ela também se transforma em ações, né? E ele é criado a partir de uma interação, ou seja, não é uma relação individual, ela faz parte de uma relação coletiva aí, né? E aí tem relação com a cultura dos grupos sociais e também com as próprias instituições, tá bom? Continuando aqui, ó, a preocupação do Bourdieu ao retomar o conceito de hábitos era a mesma de Elias. Ele pegou o conceito lá do Elias, né? E ele fala que o indivíduo, hábitos, ele se apresenta como tanto como social, assim como individual, né? Ao mesmo tempo. Então você tem aquela ação, né, individual, mas aquilo também transparece no social, né? Que vai também se refletir no seu grupo, na sua classe ou também no próprio indivíduo, tá? Então ele vai estar ali concatenado com tudo. Muito bem, chegando ao finalzinho, a gente já vai para o encerramento, tá? E aí aqui a gente tem uma construção de dois tipos de hábitos aqui no conceito de Bourdieu e Elias, que é o hábitos primário e o hábitos secundário. O hábitos primário, ele acontece nos primeiros, né, anos de vida da pessoa. E a gente tem os agentes primários de socialização, que é a escola e a família, né? São os primeiros anos de vida onde nós vamos construir os primeiros hábitos, né? Escovar o dente, ir para a escola, fazer tarefa, lá. O hábito secundário, ele já acontece com os agentes secundários de socialização, que vai, né, para os relacionamentos com outras pessoas. Aí vem a igreja, o teu trabalho, o grupo da escola, o grupo da faculdade, né? Por várias coisas. Então isso acontece uma construção do hábitos individual que vai transparecer, como eu disse para vocês, para o coletivo. Então assim, parece que é uma coisa muito individual, mas não é. Ele está relacionado também com essas ações coletivas, com esse diálogo, tá certo? E é isso, gente. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá nossas referências. A gente encerra nossa aula de hoje bem interessante. É importante que vocês vejam que são introdutórios ainda esses assuntos, tá? Eu então vou aprofundar mais sobre o Max Weber, sobre o Durkheim e sobre o Karl Marx. Essa é uma aula mais para dar um aparato geral da ideia deles, tá bom? Então a gente volta já já para a correção, para o resumo da aula e para a correção do exercício, tá bom? Espero vocês, até mais!